Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Semana quase terminando, quinta-feira, 4 de abril. Vamos aos destaques de hoje. Restos de obra e serviço inacabado. Veja as polêmicas sobre a revitalização das tesourinhas do plano piloto. Caçadores, atiradores e colecionadores de armas na mira da Polícia Federal. Luta por atendimento. Apenas uma em cada 4 pessoas no DF paga plano de saúde. Tá pensando em viajar de avião? Então fique atento ao que pode levar na bagagem de mão. Vem comigo, Suane Guerreiro, ficar sempre bem informado no SBT Brasília, segunda edição. A revitalização das tesourinhas do plano piloto tem dado o que falar. Para algumas pessoas, as obras ficaram boas, já para outros, a reforma deixou a desejar. E os motivos? Sujeira por toda parte. Olha aí a tesourinha da 105/106 Sul. E já esteve pior. Olha esse vídeo enviado pelo Daniel Mangabeira, arquiteto e urbanista. Ele gravou essas imagens na segunda, feriado do Dia do Trabalhador. Queria mostrar o que eles chamam de recuperação. Olha isso, gente. Nossa produção questionou a Nova Cap. Ao saber que faríamos essa reportagem, a companhia urbanizadora providenciou a limpeza do local. Mesmo assim, a situação continua precária. O governo, de certa forma, foi correto em fazer essas reformas, mas foi negligente a não restituir, por exemplo, a cerâmica, né, em permitir que a obra fosse entregue nessa qualidade, porque é lamentável o estado que as tesourinhas foram deixadas. A reforma das tesourinhas divide opiniões. Alguns acham que as obras ficaram boas, enquanto outros apontam que ainda faltam melhorias. Tá ótimo, deixa o jeito que tá agora. Ficou novinha, tranquilo. Acho que agora ela não cai na nossa cabeça, né? Mas a pista ainda tá destruída, né? E a drenagem não tá legal, né? Último final de semana aí, alagou tudo com a chuva que deu. Um desses pontos são os meio-fios inacabados, assim como a calçada. Apenas parte das reformas foi concluída e entregue no mês passado. A revitalização começou em outubro de 2020. Todos esses acessos estão passando por reforço estrutural, recuperação e pintura. Só na Asa Sul, a obra foi orçada em 15 milhões de reais. E ainda não há previsão de quando tudo vai ficar pronto. Por telefone, a Nova Cap informou que o contrato com a empresa terceirizada responsável pela reforma estabelecia que todo o resto de obra fosse retirado para evitar transtornos. Informou ainda que não teve conhecimento da sujeira que ficou, mas que foi feita uma força-tarefa para resolver o problema. Uma decisão da Anvisa pode facilitar muito a vida de quem precisa fazer testes de laboratórios. Agora, as farmácias já podem aplicar mais de 40 tipos de testes. A Anvisa regulamentou a oferta de serviços clínicos e exames laboratoriais. Até hoje, as farmácias só podiam fazer exames da Covid-19 e também de glicemia. Segundo o setor, por causa da dificuldade de acesso a esses exames, hoje no Brasil, 70% da população não faz testes para avaliar a saúde. Além disso, com o serviço sendo feito nas farmácias, a expectativa é diminuir a sobrecarga nas unidades de atendimento básico do SUS. Os farmacêuticos devem passar por treinamento e as farmácias precisam de uma sala própria para o serviço. A medida vale assim que for publicada no Diário Oficial da União. E em Planaltina, a mãe de uma aluna da rede pública de ensino decidiu transferir a filha de escola. Claro, isso pode acontecer por vários motivos. Às vezes por questão de proximidade de casa, por discordar da metodologia, mas a gente sabe que na maioria das vezes a razão principal é o bullying. E parece que foi isso mesmo que aconteceu. Vamos então ao vivo com a repórter Amanda Mustafa para entender essa história. Amanda, a secretaria está investigando esse caso? Boa noite para você.
Oi, Suane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, a Secretaria de Educação está acompanhando, o caso de uma estudante que teria sido forçada a colocar piercings no nariz e na sobrancelha à força. O caso ele aconteceu dentro de uma escola em Planaltina. Ele foi comunicado pela família da estudante à escola nessa terça-feira. E no primeiro momento, segundo a direção da escola, a mãe da estudante disse que a filha colocou os piercings por conta própria, mas depois ela voltou atrás e disse que a filha havia sido furada à força. Os pais dessa estudante, eles enviaram vídeos, fotos que ajudaram a escola a identificar as envolvidas nesse episódio. 2 estudantes foram identificadas, elas serão ouvidas pela coordenação da escola. Os pais dessas estudantes também foram chamados a prestar esclarecimentos. Segundo a direção da escola, todo o apoio à família dessa estudante que sofreu bullying está sendo dado. Inclusive, a direção da escola orientou a família da estudante a registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil acompanhe esse caso. O caso também está sendo acompanhado pela Corregedoria da Secretaria de... E por envolver menores de idade, essa apuração está correndo em sigilo. Suane, eu volto com você. Boa noite. Obrigada, Amanda, pelas informações. O governador Ibanez Rocha determinou hoje que a Procuradoria-Geral do DF entre na justiça contra a greve dos professores, porque muitas escolas da rede pública amanheceram de portas fechadas e a categoria se reuniu mais uma vez para pedir a reestruturação da carreira e o reajuste salarial. A assembleia organizada pelo Simpro, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, reuniu aproximadamente 8 mil pessoas que caminharam pelo eixo monumental até o Palácio do Buriti para pedir melhorias para a categoria. Nossa categoria já está há 8 anos sem reajuste salarial. Nós hoje estamos ganhando abaixo do piso nacional, 4,3% abaixo do piso nacional. E entre todas as categorias de nível superior, nós estamos em penúltimo lugar no ranking entre os piores salários. A segurança em frente ao Buriti foi reforçada, mas o ato foi pacífico. No começo da semana, representantes da categoria se reuniram com o governo, mas não houve acordo. Em nota, o GDF informou que aguarda que o bom senso prevaleça e que os professores voltem à mesa de negociação. A última paralisação da categoria foi em 2017. Durou 52 dias e teve adesão de 70% dos professores. Neste ano, a expectativa do Simpro é a de que 100% da categoria entre de greve se não houver acordo com o governo. Enquanto não tiver proposta, essa categoria vai continuar de greve por tempo indeterminado. Caçadores, atiradores e colecionadores de armas na mira da Polícia Federal. Uma operação da PF prendeu dezenas de CACs que tinham mandados de prisão em aberto. Até o fim do dia, 49 pessoas foram detidas em diferentes pontos do país. 30 armas, desde revólveres até fuzis, e quase 500 cartuchos foram apreendidos. O segundo passo da Polícia Federal será caçar o porte ou o registro de arma dos presos e cabe ao Exército Brasileiro caçar a autorização. Todos foram encaminhados às sedes da PF em cada estado e depois serão transferidos ao sistema prisional. Como a operação continua, o número de presos ainda pode mudar. O prazo para recadastramento de armas de fogo em todo o país terminou ontem. E exatamente para tentar controlar o comércio e circulação de armas aqui no DF, tem projeto de lei para ser discutido na Câmara Legislativa. A proposta é do distrital Ricardo Vale, que está preocupado principalmente com os riscos de uma onda armamentista atingir crianças e jovens. Nós queremos tirar as crianças e os adolescentes desse ambiente, desses clubes de tiro. Não é saudável, não é bom, não educa. Pelo contrário, a exposição a esse tipo de local acabam tornando as crianças mais violentas. E também queremos evitar toda essa publicidade em defesa das armas. A gente quer que os nossos jovens e os nossos adolescentes não sejam submetidos a toda essa propaganda em vários segmentos da sociedade, porque isso não é bom, isso não ajuda. Ricardo Vale também falou sobre uma maior fiscalização quanto à circulação desses CACs com armas. Ele terá que comprovar através de documentação que ele está se deslocando naquele horário para o clube.
Então será feito dessa forma. Se ele não tiver uma documentação comprovando, ele deverá ser autuado. Esse projeto do deputado ainda precisa passar pelas comissões para só depois ser discutido em plenário. E foi ouvido hoje na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF o empresário Adalto Lúcio Mesquita. Ele é investigado por garantir recursos para o pagamento de trio elétrico durante as manifestações no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. O empresário admitiu que fez doações para a compra de tendas, mas negou a contratação do trio elétrico. Ele disse que só ajudou a pechinchar para conseguir um preço melhor. Também admitiu que esteve na esplanada dos ministérios em 8 de janeiro, mas negou ter invadido os prédios. Disse que foi embora assim que a violência começou. E na reunião de hoje, a CPI aprovou a convocação do coronel Clepter Rosa Gonçalves, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele deve prestar depoimento no dia 29 de junho. Muitos passageiros preferem não despachar a mala antes do voo. O que nem todo mundo sabe é que há regras para embarcar com a bagagem de mão. Por isso, antes de viajar, a dica é consultar a companhia aérea para evitar a cabeça. Emerson é um passageiro frequente, sempre que pode, prefere não despachar a mala. É bem melhor, é mais rápido. Você já sai, já vai logo, desembarque, vai para casa, sem precisar ter que descer, poder pegar a mala. Mas já aconteceu de, na hora de entrar no avião, ser orientado a despachar a bagagem. Por conta de estar superlotado, tem muita bagagem, tem muita coisa, o espaço é pequeno. Na semana passada, uma situação que seria semelhante a essa necessidade se transformou em caso de polícia. Uma passageira que seguiria de Salvador para São Paulo teve dificuldades para acomodar sua bagagem e foi retirada do avião porque teria se recusado a despachar a mala por causa de um notebook. Eu lhe disse que eu estou me tirando da aeronave por determinação do comandante. Segundo esse advogado especialista em direito do consumidor, a orientação é que não sejam despachados computadores e outros objetos que tenham baterias. Se ainda que você avise que na sua bagagem existem itens como notebook, que possuam baterias ou itens de alto valor, e a companhia aérea ainda assim insista em que essa bagagem seja despachada, eu acho que é importante o consumidor, ao chegar no seu destino, procurar um balcão da ANAC e registrar uma reclamação nesse sentido. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aqui no Brasil, os voos nacionais e internacionais têm uma franquia de uma bagagem de mão de até 10 quilos. Entretanto, cabe à companhia aérea restringir a bagagem na parte superior do avião por questões de segurança ou até mesmo pela capacidade da aeronave. Tudo que excede os 10 quilos também pode ser remanejado pela empresa aérea quando você tem uma viagem aqui no Brasil. As bagagens também precisam ter dimensões que podem variar de acordo com a companhia e não podem ultrapassar as medidas de 55 centímetros por 35 por 25. Mochilas ou bolsas também são permitidas, com restrições de tamanho. Por isso, antes de viajar, é importante consultar a sua companhia aérea. O ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, vai prestar depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira, dia 8. A determinação é do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um inquérito em que Torres será ouvido investiga a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro e é investigado por suposta omissão nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. 1 a cada 4 moradores do DF tem plano de saúde. Do ano passado para cá, aumentou 1% o número de adesões. Mas muita gente não pode contar com esse tipo de atendimento. E toda vez que precisa da saúde pública, é uma luta sem fim. Em um ano, o DF teve quase 9 mil novas adesões em planos de saúde. Um crescimento de 1%, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Complementar. Durante a pandemia, o reajuste dos planos, especialmente os individuais, também coletivos, foi menor do que a inflação. Que significa que, em termos absolutos, o preço do plano caiu. Segundo o superintendente do Instituto, o DF está acima da média nacional na quantidade de pessoas que têm plano de saúde.
27% da população. Isso se deve ao número de servidores públicos, mas distante da realidade de pessoas como a Patrícia, moradora de São Sebastião. Ela tem 2 filhos com problemas respiratórios. Mas chega lá, as pessoas são irônicas com a gente. A gente fala as coisas assim, parece que a gente está devendo muito para eles, sabe? Assim, às vezes é humilhante, eu já passei por muita coisa. É sempre uma luta por atendimento e Patrícia paga caro por isso. Eu perdi 2 empregos agora, nesse tempo. Mas assim, porque não tem quem cuide deles, né? A dificuldade de acesso ao plano de saúde também afeta a atenção primária do Sistema Único de Saúde. Um exemplo disso é a dificuldade que a população que depende do SUS enfrenta muitas vezes no acesso a serviços simples, como uma consulta médica, por exemplo. Esse agendamento demorado, com meses de espera, tem efeito cascata. E o resultado é a superlotação na rede básica de saúde. Quando a minha filha ficou doente, né, a vez que ela ficou pior, ele estava ausente e aí precisamos recorrer aos hospitais e não conseguimos atendimento, né? O que nós tivemos que fazer foi pagar uma consulta para ela, porque não conseguimos, infelizmente. Enquanto a conta não fecha no bolso, o plano de saúde fica só no sonho. Podemos, mudando atitudes, hábitos, deixando de ser sedentários, movendo-se, usando uma alimentação adequada, evitando o estresse, reduzindo o adoecimento, as despesas serão menores. Os planos poderão ter preços mais em conta do que temos hoje. A partir de segunda-feira, o DF Legal vai fiscalizar obras em Vicente Pires. Nessa primeira fase, os fiscais vão mapear endereços com irregularidades em um aplicativo que vai gravar a localização, tirar fotos e juntar informações da obra. A partir de junho, a Subsecretaria de Fiscalização de Obras vai notificar, apreender materiais e, se necessário, até demolir obras que continuem irregulares. 4 anos depois de matar a companheira a facadas, um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Sobradinho. A vítima foi morta na frente da filha de 9 anos. Kátia Gomes. Luana da Silva, de 28 anos, estava grávida quando foi esfaqueada pelo próprio companheiro, Luiz Felipe Alves de Souza, de 21 anos. Ela e o bebê morreram. Segundo o delegado responsável pelo caso, o crime ocorreu após uma discussão do casal por ciúmes. Chegou em casa por não ter encontrado a companheira em casa, já começou a pensar um monte de bobagem que nunca ocorreu. Imbuído dessa coisa da possessividade e do ciúme, ele pega uma faca e assassina a sua companheira. Luana foi morta na frente da filha, que tinha 9 anos. Ela deixou mais 4 filhos órfãos. Na época, Luiz Felipe fugiu e foi preso meses depois, em Anápolis. Agora o assassino vai cumprir pena pelo crime de feminicídio por motivo torpe, além de aborto provocado por terceiro. 47 anos de reclusão, é assim que a gente quer que continue acontecendo com cada marginal que comete um crime dessa gravidade. Preste atenção nessa história. Em Lusiânia, um idoso de 71 anos foi resgatado de uma cisterna de 10 metros de profundidade. Ele foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, com fratura no braço e fratura exposta na perna. O idoso foi levado para a UPA de Lusiânia. E no Arapuanga, em Planaltina, um homem caiu do telhado de casa. Ele fazia a manutenção. A queda foi de aproximadamente 3 metros. A vítima teve fratura exposta no tornozelo com hemorragia. O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado consciente para o Hospital Regional de Planaltina. O nosso jornal volta já. Me espera. SBT Brasília, segunda edição. Oferecimento. E a segunda edição. Oferecimento. O DF. Inscreva-se agora para o processo seletivo 2023.
Já entregou o seu imposto de renda? O Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, está fazendo um mutirão de atendimentos até o fim do mês para ajudar quem está com dificuldade. E o melhor de tudo é que é de graça. Qualquer contribuinte que receba até R$5.000 por mês, além de empregadores domésticos e microempreendedores individuais, podem buscar o serviço. Tem atendimento presencial de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 da noite, por ordem de chegada. Já para agendar um atendimento virtual, que também é possível, é preciso enviar um e-mail para o endereço naf@udf.edu.br. Lembrando que o prazo de entrega do imposto de renda termina em 31 de maio. E para a gente terminar essa edição de hoje, vamos pegar uma carona no momento de inspiração que reuniu 100 arquitetos da cidade. Responsáveis aí por vários projetos em Brasília, eles foram se inspirar nesse cenário, o nosso pôr do sol no Lago Paranoá. Mas, gente, vamos combinar, né? Uma beleza natural como essa aí é mesmo para inspirar a criatividade de qualquer pessoa, né? Não só de arquitetos. Lindo demais, né? E com essa imagem eu vou me despedindo de vocês, mas amanhã eu espero então que você se encontre comigo novamente aqui no SBT Brasília, segunda edição. Até!